A paz do Senhor. Hoje eu vou deixar um pequeno testemunho, lembrando que nada contra a vida dessa pessoa. Pelo contrário, eu desejo que a salvação do Senhor entre na vida dela, porque toda alma é preciosa para Deus. Quando tudo começou, foi no primeiro ano que eu entrei na igreja, tudo muito novo para mim, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito sensível espiritual e sempre busquei entender também o lado espiritual. E nisso, nessa época, minha irmã estava na escola e conheceu um colega, começou a amizade, tudo tranquilo. E teve um dia que a mãe desse menino e esse menino, colega da minha irmã, veio aqui em casa de noite. E nisso nós chegou de surpresa e nós recebemos de tudo. E nós falamos assim, vamos pedir um lanche então para jantar e para receber ali também. E nisso que nós estávamos pedindo um lanche, a mãe desse menino fala assim, eles podem tudo e a gente não pode nada. E eu só observando, mas eles estavam tão envolvidos ali no papo, na conversa, que eles nem prestaram atenção. E nisso observando, e nisso minha irmã tinha o costume de mostrar uma foto minha quando era criança e dela quando era criança para comparar uma com a outra que era muito parecida naquela época. E nisso eu pensei assim, vai do dia de novo, né, mostrar, cada um tem sua beleza, eu não gosto dessas coisas de comparação, de ficar comparando uma com a outra. E nisso minha irmã foi para mostrar a foto para a mãe desse menino, o que eu pensei, a mulher falou, ela leu meu pensamento, aí eu falei, oxe, o que é isso? Como assim? Eu fiquei parada assim, olhando, sabe, sem entender, e fiquei quieta. Ali só observando, todo mundo conversando ali depois, eu só observando, calada na minha. O lanche chegou, eu peguei meu lanche, subi pro meu quarto e fui mexer no celular. Aí no outro dia, quando eu já tinha ido embora e tudo, no outro dia minha mãe veio falar comigo que tava conversando com a mãe desse menino e a mãe desse menino pega e fala que ela é uma bruxa, mas que é uma bruxa do bem. Aí eu falei assim, conversando com a mãe, até parece, mãe, né, que é de bruxa do bem. Aí, enfim, e do dia eu continuar a amizade com esse menino. E tranquilo. E Dudinha sempre foi uma pessoa que desenhou muito bem. E nisso a mãe desse menino pediu para que Dudinha fizesse um desenho para ela. E Dudinha aceitou e foi nesse processo de fazer o desenho. Teve um dia que chamou Dudinha para ir na casa dela lá para explicar direito o desenho, em relação ao desenho lá, né? E nisso manhã permitiu que Dudinha fosse, mas que manhã ia também. E nisso chegou o dia que manhã para ir também, manhã me chamou. Eu falei, mãe, eu não vou não. Mas aí depois eu mudei, eu falei, não, eu vou. Aí foi eu e manhã lá no dia, do dia tava na escola com o menino lá também, que tava esperando chegar na escola pra terminar o desenho e depois, né, ir embora. E nisso, eu e manhã chegou mais cedo, a mulher muito educada, bem receptiva, e ele nós tava esperando, né, do dia chegar, né, pra fazer o desenho, essas coisas assim. E nisso a mulher pediu, falou assim, eu posso fumar um trem lá? E nisso a gente disse que sim, né, por que não? Porque tava na casa da mulher, não tinha como falar não, né. E nisso, tá. Aí depois a mulher convidou ela também para entrar num quarto lá, que ela estava mostrando os artesanatos que ela fazia para vender. E disse na hora que estava saindo do quarto, ela analisei também que tinha uma prateleira, que tinha vários tipos de pedra. E nisso tranquilo, né? Conversou lá, tranquilo. E nisso não senti nada, não senti energia negativa, não senti peso, nada. Depois do dia chegou e depois deu tudo certo e nós foi embora. E manhã falou depois que ela sentiu, estava sentindo energia pesada e que queria ir embora logo que não estava aguentando. Eu falei assim, não senti nada mesmo. Só que no outro dia, na parte da tarde, não foi nem na parte da manhã, eu estava deitada, nisso que eu fui levantar, eu não consegui levantar. Era como se tivesse uma força maior, uma pressão mesmo. E o corpo meu era como se estivesse sonolento. Eu não estava conseguindo abrir o olho direito, com aquela sonolência, como se estivesse passando mal. E nisso eu comecei a orar, fui orando, não estava passando. Aí eu fiquei orando, até que eu consegui levantar. Nisso eu peguei a Bíblia e comecei a ler a palavra do Senhor. E nisso que eu fui voltando ao normal. E naquela época eu não falei nada com ninguém, porque naquela época estava tudo muito novo. E para não falar que era coisa da minha cabeça, eu peguei e guardei para mim, eu e Deus. E tudo, né, foi normal. Aí depois, do dia chegou com um filtro do sonho aqui em casa que essa mulher deu para ela. E nisso, assim que do dia chegou e eu vi, eu falei, ainda não vai ficar dentro de casa não, porque eu não senti coisa boa. Aí do dia eu falei, não começa com a força paranoica não, e tal. E eu falei, não tô louca, né? Não tô louca, não tô com paranoica não, senti. Só que eu não sabia naquela época que era um filtro do sonho, mas eu sentia que era algo, mas não tinha como eu provar o que era. E nisso ficou nesse processo. Aí eu orando, né, e tudo. E nisso eu sempre fui de ver o profeta Vinícius Iracete no YouTube. E apareceu um vídeo que tava com a capa que tinha um filtro do sonho, né? Sobre coisa que você deve vigiar, que coloca dentro da sua casa ou dentro do seu quarto. Era tipo nesse sentido o subtítulo, não lembro direito, mas era do profeta Vinícius. E nisso
Eu cliquei nesse vídeo e eu achei a resposta. Eu descobri que aquele objeto que Dudian tinha trazido é um filtro do sonho. E o que é um filtro do sonho? Um filtro do sonho é a pessoa acredita que vai filtrar o sonho dela e vai deixar só sonho bom, não vai ter sonho negativo e vai proteger também. E isso é o quê? Isso você, de verdade, quando uma pessoa acredita em Cristo e é livre, verdadeiramente é liberto, sabe que aquilo ali pode abrir uma brecha para Satanás agir através dos seus sonhos e entrar na sua casa também. E nisso eu falei, nossa, a resposta que eu tava precisando, eu achei no vídeo. E nisso eu fui pra mostrar pra minha irmã, né, e minha mãe. Eu falei tudo, só que mesmo assim, né, ficou meio assim. Do dia eu não queria jogar fora porque era presente. Porque ela falou assim, não te joga presente fora. Eu falei, te joga sim, se não for algo bom. E nisso foi uma luta, aquilo ainda ficou dentro de casa. E foi aquele processo. Depois do dia ganhou outro também, outro filtro do sonho, só que o modelo era mais diferente. O modelo específico ali, diferente. E nisso orando, nesse processo de orar, até que um dia, pra glória de Deus, Dudian resolveu permitir que eu jogasse fora. E nisso, eu falei, glória a Deus. Aí fui, orei nesse objeto, quebrei o objeto e joguei fora. Não joguei inteiro, porque eu falei, vai que eu jogo inteiro no lixo, alguém pega. E pode abrir uma brecha também pra pessoa que pegar, entrar na casa dela. Porque por mais que a pessoa possa acreditar ou não, o mundo espiritual está em movimento. E o diabo, ele só espera uma brecha para entrar na casa da pessoa. E nisso eu joguei fora. E nisso, algum dia depois, Dudian encontrou com a mãe desse menino na rua. E nisso que foi encontrando, a mulher perguntou do dia onde ela tinha colocado aquele internet que tinha ganhado. E Dudian falou no quarto. Só que Dudian ficou com medo de falar, né, que tinha jogado fora, essas coisas assim. Pegou e falou assim, deixei no quarto. Só que era mentira. E nisso, a mulher, que é bom deixar no quarto mesmo. E nisso, eu tinha jogado fora. E eu fiquei assim, a mulher foi encontrando minha irmã e perguntando diretamente onde estava. E aqui fala, né, eu aprendi a importância de sempre estar em vigilância. Por mais que às vezes pode ser um objeto inofensivo, o diabo sempre procura uma brecha para estar entrando ali. Ainda bem que por mais que o povo achou ali que eu tava louca, né, que eu tava errada e tal, o Senhor sempre fala no mínimo detalhe, ele sempre tá nos alertando ali para vigiar para coisa que a gente deixa entrar na nossa casa. Porque se eu não tivesse vigiado, poderia ter acontecido algo maior, algo pior assim, né, que o inimigo tem entrado. E nisso, que vocês sempre vigiam também, seja qual for o objeto que deixa entrar dentro da sua casa. Pode ser um objeto inofensivo à sua vida, mas que você venha orar ao Senhor, pedir discernimento ao Senhor, se é permitido deixar aquilo na sua casa. Porque às vezes muita família hoje em dia estão sendo destruída, porque às vezes recebe presente e não sabe qual é a intenção por trás. O objeto parece inofensivo, mas por trás foi consagrado ao inimigo, essas coisas assim. Então que a gente sempre esteja em vigilância, né? Porque o diabo, ele tá ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Então que cada um busca, né, ter o discernimento espiritual e sempre em vigilância. Que Deus abençoe.